E ficar guardando tarefas na mente pode atrapalhar muito o avanço dos seus projetos, porque as grandes ideias vêm com insights. Uma das melhores coisas que eu fiz para mim foi comprar um Kindle. Se eu não me engano, eu comprei no ano de 2019 esse Kindle, e é muito bom realmente, tem uma biblioteca inteira de livros aqui. E um dos livros mais interessantes que eu comprei chama-se A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. O nome original é Getting Things Done, ou seja, tendo as coisas feitas, na tradução literal, né? E é um livro que fala sobre esse método, Getting Things Done, ou seja, o método GTD. É, nesse livro, David Allen, que é o criador do método, ele explica toda a dinâmica de como esse método funciona. É uma das metodologias de gestão pessoal e produtividade mais bem aceitas no mundo inteiro. E realmente foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse sentido do desenvolvimento pessoal, porque eu aprendi muita coisa importante, muita coisa interessante nesse livro. E aí eu quero compartilhar com você hoje uma das coisas mais interessantes que eu aprendi com esse livro, que é o ato da captura, né? Então, um pilar central de um sistema de produtividade que funciona de forma efetiva é aquele sistema que é confiável o suficiente para que a gente possa resgatar e processar as anotações que a gente capturou em algum momento no nosso dia. Então imagina você está estudando, está lendo alguma coisa, ou está trabalhando, ou está na rua, em qualquer contexto em que um pensamento importante vem à sua mente. Você precisa comprar alguma coisa, você precisa falar algo com alguém, você precisa ajustar algum detalhe de algum trabalho que você está fazendo e você lembrou disso. Você, ao invés de ficar com isso na mente, você pode capturar esse pensamento para processá-lo depois. Então você teria um bloco de notas físico mesmo, ou você teria o seu celular, você vai registrar esse pensamento no seu bloco de notas e tudo bem. Em momento posterior, em casa, tranquilo, você vai revisar essa anotação e vai transformar aquilo numa tarefa ou vai executar já de imediato, ou muitas vezes você vai olhar para aquela anotação e vai descartar, porque foi um pensamento que veio naquele momento que parecia interessante, mas depois você percebeu que não era interessante. Então, o ato da captura, ele por si só, apenas ele, já nos torna extremamente produtivos. O simples fato de você implementar o ato da captura no seu dia a dia e começar a fazê-lo de forma constante, já vai te tornar uma pessoa muito mais produtiva. É claro que você precisa ter a confiança de que você vai voltar a essas anotações em momento posterior. Não adianta nada você capturar e não revisar aquilo, não revisitar aquilo. Você captura e em momento posterior você revisita para que você possa converter esse item capturado numa tarefa de fato. E isso nos torna muito produtivos porque libera capacidade cognitiva para a gente pensar com criatividade nos nossos projetos. Então, pensa o seguinte, como é que uma pessoa que fica guardando na mente, que precisa falar tal coisa com fulano, precisa alinhar tal questão com ciclano, precisa sair para comprar leite, precisa fazer isso, fazer aquilo. Como que uma pessoa assim, e talvez seja o seu caso, já foi o meu, vai ter capacidade cognitiva suficiente para pensar em soluções criativas em relação aos seus projetos, em relação às coisas que está fazendo? Como que uma pessoa que está com a mente cheia de afazeres, preciso lembrar disso, preciso lembrar daquilo, preciso fazer isso, etc, etc, vai conseguir ter capacidade suficiente para sentar e pensar com criatividade sobre o que eu posso fazer diferente, o que eu posso fazer de melhor, o que é que eu posso ajustar para que meus resultados melhorem. Como que uma pessoa que está com a mente tão cheia de afazeres vai ter tempo e capacidade cognitiva para pensar com tamanha criatividade e com tamanha clareza? O nosso poder cognitivo, ele é o nosso maior patrimônio. A sua capacidade de memória, a sua capacidade de cognição é tudo que você tem de mais precioso. É a sua cognição, é a sua inteligência que faz você andar para frente. Todos os seus projetos hoje, se você é estudante, ou se você já é um profissional, ou se você é um empreendedor, não importa.
todos os seus projetos de vida, eles são guiados pela sua inteligência, pela sua cognição, pela sua memória. E se você ocupa esses espaços com tarefas inúteis e básicas, você acaba perdendo um recurso importantíssimo e fundamental para você conseguir avançar com muito resultado nessas áreas da vida, nesses projetos da sua vida, que é a sua criatividade. Quando você ocupa demais a sua mente, você perde a capacidade criativa, né? Então, o que eu recomendo que faça? Eu gosto de fazer e eu recomendo que você faça também. Anote as suas tarefas em listas, capture os seus pensamentos, guarde as suas reflexões para que você possa liberar espaço na sua mente, pensar com criatividade, liberar a sua cognição para enfrentar com criatividade os seus desafios, os seus projetos e as suas questões. Mantenha essas anotações e aí no final do dia, todos os dias ao fim do dia, por exemplo, ou pela manhã, você pega essas anotações e as converte em tarefas, lembretes, mas a recomendação prática que eu dou aqui é não fique guardando tarefas dentro da sua mente. Você vai se tornar uma pessoa muito mais estressada, com muito menos cognição disponível, com muito menos memória disponível, com muito menos criatividade disponível. Se você fica pensando, preciso disso, preciso daquilo, preciso fazer tal coisa, preciso resolver tal coisa, se você fica com isso na mente, você impede, você cria uma cortina de fumaça que te impede de ter bons insights, né? Quantas vezes na nossa vida a gente já teve aqueles momentos de eureka, de pensar e falar, ok, já sei o que eu preciso fazer. Quando a gente está com a mente ocupada demais, pensando na infinidade de coisas que a gente tem que fazer, a gente perde a noção daquilo que é crucial, daquilo que é prioritário, daquilo que vai mudar o nosso jogo. A gente começa a pensar o tempo inteiro em coisas a serem feitas e a gente perde a nossa capacidade criativa de ter bons insights para a gente conseguir avançar nos projetos da nossa vida, né? Então você percebe quão crítico isso é? É inofensivo, parece inofensivo, mas não é. Ficar usando a nossa mente para guardar tarefas básicas é uma insanidade que o mundo moderno muitas vezes nos impõe e que a gente precisa ter sabedoria e inteligência suficiente para perceber isso. E eu estou aqui te falando porque eu ajustei isso no meu estilo de trabalhar e eu acho que seria muito produtivo você também fazer também, para que você possa ser melhor todo dia naqueles sonhos que você quer viver. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu sistema de gestão pessoal, né? Eu gosto muito de usar o Todoist para isso, é um aplicativo excelente. E aqui está a caixa de entrada. Então, eu já tenho o Todoist sincronizado no meu celular, né? E aí, durante o dia, vamos supor que eu me lembro, preciso comprar pilha. Então, eu coloco aqui na caixa de entrada, comprar pilha. Pronto. Já está aqui na caixa de entrada. E aí, ao final do dia, ou no dia seguinte, eu vou abrir a minha caixa de entrada e vou ver, olha, comprar pilha. Então eu vou colocar aqui no projeto respectivo aqui, vou colocar no contexto respectivo também, e aí, certamente, com certeza, na hora que eu estiver na rua, eu coloco aqui no caso, na lista de tarefas do contexto que eu chamei na rua, ou seja, quando eu estiver na rua, eu abro essa lista de tarefas aqui, desse contexto, e eu consigo visualizar tudo que eu preciso fazer na rua. Então, essa é outra dica também, organizar a sua lista de tarefas com base em contextos. É outra coisa que eu aprendi com o GTD, que a gente pode falar melhor em outro vídeo. Então, esse sistema aqui, você percebe que você não precisa usar a sua mente para nada. É um sistema extremamente confiável que te mostra tudo o que você precisa fazer. Ele fala no livro, e eu concordo, é como se fosse um painel de controle que você acessa e você tem uma visão panorâmica de tudo que você precisa fazer dentro daquele dia, dentro daquele determinado contexto. E aí você simplesmente captura todos os pensamentos, vai jogando aqui na caixa de entrada, e aí você organiza depois esses pensamentos. Se são meras reflexões, se são coisas para o futuro, se são tarefas para agora, você organiza tudo isso, mantendo sempre a caixa de entrada vazia, para que você possa ir depositando mais e mais reflexões aqui, e assim você consegue manter um excelente nível de melhoria contínua dos seus projetos de vida,
e porque você consegue ter uma organização pessoal muito boa e você consegue lembrar dos detalhes, porque você às vezes está executando alguma atividade, você lembra de algum detalhe importante sobre algum projeto seu, você captura aquilo e logo em seguida, em momento posterior, você vai processar isso e vai garantir que você não vai esquecer daquele detalhe importante. Então, o ato da captura é o ponto central para qualquer pessoa que quer ser organizada na vida, e quem é organizado chega mais longe. Se você gosta desse assunto, curte e compartilha, porque assim você mostra para o YouTube que você quer receber mais conteúdos como esse. E me diz aí, você já tem um sistema de gestão pessoal? Deixe nos comentários que eu vou gostar muito de saber.